Voltamos rápido, aqui nós não temos plim-plim no intervalo comercial, é só para tomar uma águazinha, molhar a garganta. Características básicas do Renascimento, né? Para você que tem que ficar antenado para isso, numa prova que você for fazer, no vestibular, fique atento. Né? Classicismo. O que é o classicismo? Imitação da cultura clássica. Daí porque greco-romana, daí porque vem a ideia errônea de que a cultura verdadeira, clássica, havia morrido no período anterior, o medievo, a Idade Média, e agora estaria renascendo, né? Nesse novo período. Aí por isso o nome Renascimento, Renascença, etc. Né? Então, classicismo é imitação, tá? Imitando os modelos greco-romanos. Antropocentrismo, a valorização do homem, em oposição ao teocentrismo medieval. Quer dizer, professor, que eles, em vez de valorizar Deus, valorizavam o homem. Então eles são ateus. Não. Eles valorizam o homem como a obra mais perfeita de Deus. Apenas eles querem dizer o seguinte: o homem é o senhor do seu destino. O homem traça o seu destino. Ele não é mais aquela criatura. Eles não acreditam mais naquela história do homem medieval que está ali submetido somente à vontade de Deus. Ele não tem vontade própria, ele não tem mérito próprio. Não, eles estão querendo dizer que eles são senhores da sua... que Deus lhes deu o livre-arbítrio, que serve para isso, ao contrário do que Santo Agostinho dizia, que o homem não tinha moral para compreender o livre-arbítrio, não tem moral para respeitar, fazer o livre-arbítrio ser digno. O renascentista acredita que tem. Deus nos deu livre-arbítrio e nós somos criadores da nossa própria história. Racionalismo, o uso da razão no sentido científico, aliado a outra característica que é o experimentalismo, tudo tem que ser experimentado. Né? Da Vinci dizia que se você tiver uma teoria e fizer a experiência, e a experiência disser que sua teoria está errada, refaça a teoria. A experiência é que está correta, não é experimentalismo. Da Vinci foi um marco nessa história, ele, junto com Galileu e outros, mas Da Vinci, por exemplo, desenhava cadáveres, né? Imagine naquele tempo o risco que ele correu, né? Porque era considerada bruxaria de blá blá blá. Além disso, o individualismo, a competição, você não imagina como os renascentistas eram individualistas, né? A gente vê isso claramente nos livros de Giorgio Vasari, pintor e arquiteto italiano, escultor italiano, um grande pintor também, que conviveu com Michelangelo, e que escreveu uma série de livros, as obras, a vida de Michelangelo, a vida de Rafael Sanzio, a vida de Leonardo da Vinci. Ali você tem muita informação. Sem contar, que eu vou aqui na minha biblioteca virtual, para eu citar aqui para vocês, eu gosto muito do Renascimento, o livro O Renascimento, do Nicolau Shevchenko. Gosto muito do livro do francês, eu tenho ele aqui, A Civilização do Renascimento, Jean de Lemoux. Tem também, acho que Edmund Burke. Não, Jacob Burckhardt, eu confundi um pouco. A Cultura do Renascimento na Itália, esses livros dão base. E este aqui, ó, que eu tenho aqui, né? A disputa que mudou a Renascença. Como Brunelleschi e Ghiberti marcaram a história da arte. Do escritor, jornalista americano, historiador também, Paul Robert Walker. Esse livro é espetacular. A disputa que mudou a Renascença. Então essas informações todas aparecem nessas obras que eu acabei de citar. A disputa individual, né? A competição entre eles. Você não imagina como esses caras eram ciumentos, invejosos, briguentos, birrentos, melindrosos, um ficava com inveja porque o outro tinha sido contratado para fazer uma obra e eu não.
Entendeu? Aquilo tinha uma inveja, sabe? Jogos sujos, um querendo derrubar o outro. Naturalismo, que é uma característica fundamental do Renascimento. Naturalismo, a imitação da natureza. De preferência a natureza humana. Por isso a nudez, que vem da Grécia Antiga, né? Grécia e Roma. O hedonismo, que é a busca pelo prazer, é uma característica fundamental, né? O Renascimento revelou um certo desbunde, digamos assim, em relação ao período anterior, né? Os casos do Renascimento eram... muitos deles foram perseguidos duramente por serem homossexuais, pedófilos, bissexuais, outros nem tanto. Por exemplo, o Michelangelo era homossexual, temperamental, brigão, escandaloso. E a igreja nunca o perseguiu por causa disso, porque ela precisava do talento dele. E já Leonardo da Vinci era mais comedido, ele tinha muito medo da Inquisição. Né? Eu não sei se Masaccio, Brunelleschi, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui, não sei. Donatello gostava de meninas, entendeu? Hoje em dia seria pedofilia, crime, naquele tempo era pecado. Mas não era não que elas casavam muito cedo, né? As mocinhas do Renascimento italiano. O retrato de Giovanna Tornabuoni, de Leonardo da Vinci, mostra uma mulher, uma garota. Ela estava casando. Ali nem sei a bichinha tinha ainda, devia ter uns 12 anos, sei lá, 13 anos. Essas meninas casavam muito cedo, com 20 anos já estavam velhas e cheias de filhos para criar. Né? E não viviam muito tempo também, não. Então tinha muito isso, esse desbunde, né? Mas também o prazer de você fazer algo que ninguém fez, né? Do ineditismo. E tem o neoplatonismo, que é de Giordano Bruno, que diz que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, mas como Deus não tem imagem, a imagem e semelhança de Deus no homem é a razão e a emoção. A emoção gera a arte, a razão gera a ciência e a arte devolvem o homem a Deus. Isso é o princípio básico do Renascimento italiano, pelo menos. Ciência e arte, tudo junto. Né? Elas são irmãs gêmeas. Né? Todo o Renascimento italiano, basicamente, é ciência e arte. Né? Nicolau Shevchenko destaca bastante isso no seu livro sobre o Renascimento. Então é isso, as características são estas. E o Renascimento italiano foi o primeiro, né, o pioneiro, por causa dos humanistas italianos, principalmente Petrarca e Dante Alighieri, mas também Nicolau Maquiavel, com seu príncipe. E por causa da riqueza comercial, né, por causa do grande desenvolvimento urbano, e por causa da ação dos mecenas, que eram os homens ricos que patrocinavam os grandes artistas, entre eles os Medici em Florença, Ludovico Sforza, Il Moro em Milão, e os papas, né, notadamente Júlio II, Alexandre VI, muitos papas, né, gastaram verdadeiras fortunas patrocinando os grandes artistas. E a Itália foi o único renascimento que teve 3 séculos de duração. No resto da Europa, o renascimento é menos duradouro. Por exemplo, na Inglaterra você tem Shakespeare. Você tem Shakespeare, né? Shakespeare! Basta! Né? Mas você não tem a quantidade de artistas que tem na Itália. Em Portugal você tem Camões. Na Holanda você tem os irmãos Van Eyck. Mas na Itália você tem Donatello, Michelangelo, Rafael Sanzio, Leonardo, os Tartarugas Ninja. Tem Tintoretto, Vasari,
Piero della Francesca, e tem Maquiavel, e tem Dante, e tem Petrarca, e tem Botticelli, sabe? A quantidade é gigantesca de grandes artistas, entendeu? E a Itália tem muito mais que qualquer outro país, né? A Itália foi realmente o centro desse movimento extraordinário, o Renascimento. Espero ter contribuído com algum pouco de conhecimento, de tirar alguma dúvida em relação para vocês. Espero ter feito minha parte, né? Obrigado e, por favor, se inscreva neste canal, senão eu vou ser obrigado a me suicidar, me enforcar num pé de machixe, pelo amor de Deus. De likes, muito likes, like a Rolling Stone, eu estou precisando disso. Por favor, tá? Um abraço, é isso aí.